Continuando aí o nosso devocional, no capítulo 2 de Lamentações, nós leremos aí o versículo 10, 11 e 12. Um poema de tristeza, um poema de profunda angústia, qual o escritor relata a sua tristeza ao ver a população de Jerusalém chegar ao ponto daqueles que ficaram, que não foram levados cativo, a estar passando fome. Sim, literalmente fome. Aí eu pergunto a vocês no nosso devocional, como que uma pessoa consegue criar um poema? Porque nós estamos falando de lamentações, nós estamos falando de poema. Poema não como feito no Brasil, mas o poema do povo hebreu. Uma pessoa consegue criar um poema em meio ao caos, ao desespero. Imagine você passando por uma luta, uma dificuldade, uma tristeza, uma angústia extremamente profunda, uma falta de esperança pela situação que você estiver passando, você não vê saída. Eu pergunto, você conseguiria criar um poema em cima disso aí? Pois é, o escritor aqui, ele consegue, relatando sim ali toda a situação que ele estava vivendo, presenciando em um só lamento. Veremos então o versículo 10, 11 e 12. Sentados em terra se acham silenciosos, os anciãos da filha de Sião lançam pó sobre a cabeça, cingidos de cilício. As virgens de Jerusalém abaixam a cabeça até o chão. Lágrimas se consumiram os meus olhos, turbado está a minha alma, o meu coração se derramou de angústia, por causa da calamidade da filha do meu povo. Pois desfalecem os meninos e as crianças de peito pelas ruas da cidade. É isso mesmo que vocês acabaram de ouvir. Literalmente, essa era a situação das pessoas que permaneceram em Jerusalém após a destruição, a tomada pela Babilônia, pelo rei Nabucodonosor. Que situação lamentável, que tristeza, que falta de esperança pelaquela situação ali. Eu quero chamar a atenção a você dentro desse poema, que de antemão Jeremias ele tinha profetizado que iria acontecer tudo isso e o povo não deu ouvido. Só que aqui o escritor, ele, além de ter convivido com aquela tomada de Jerusalém, visto a destruição, agora ele estava vivendo em meio à destruição. Sim, então ele cria este poema falando a respeito do que estava acontecendo, vendo aqui os meninos e as crianças sim passando fome, passando por dificuldade, até mesmo morrendo. E eu chamo a atenção ainda nesse versículo 11 a você a pensar a respeito do mundo em que vivemos. Qual é a situação do nosso mundo hoje, em vista desse poema que você tem visto o que aconteceu com Jerusalém? Olha, o povo sem Deus, ele caminha a passos largos para essa calamidade. Nós vemos aí nações guerreando uma contra a outra, destruindo tudo e todos. Por qual sentido? Tudo pelo sentido da ganância. Sim, o povo sem Deus, ele caminha no pecado, sem rumo e sem orientação, e a consequência é trágica. Assim como nós estamos vendo em Lamentações, o que aconteceu com Jerusalém, aonde deveria ser um lugar exclusivo de adoração ao Deus de Israel, Deus criador de todas as coisas,
e o povo estava pervertido do pecado. E a consequência nós estamos vendo aqui em Lamentações. Por isso de lermos versículo por versículo e fazer uma breve explicação. Sim, porque Lamentações é um livro poético, mais uma poesia que traz a mais profunda angústia da alma de um ser humano. É Deus mostrando através de Lamentações qual é a consequência do pecado. Versículo 12. Dizem as mães, onde há pão e vinho, quando desfalece com o ferido pelas ruas da cidade, ou quando exalam a alma nos braços da sua mãe. Que coisa mais triste. Preste bem atenção nesse versículo 12. Aonde há pão e vinho, quando desfalece como o ferido pelas ruas da cidade. Olha que coisa desesperadora. Imagine a mãe e o pai vendo seu filho morrer em seus braços por causa da fome e não poder fazer nada. Que desespero. Agora eu quero chamar a atenção para você, para finalizar o nosso devocional, na volta de Cristo. Aqui nós estamos vendo uma Jerusalém destruída, consequência dos atos pecaminosos de sua população. Eu quero te falar que quando Cristo voltar, será desesperador para aquele que ficar. Sim, como nós estamos vendo esse lamento aqui, as pessoas que irão permanecer, todos aqueles que não aceitarem a Cristo como seu Salvador, unicamente como seu Salvador, o único que pode ser adorado, digno de louvor e adoração, não existe nenhum outro. Nós devemos ser devotos, a não ser Cristo Jesus. Todos permanecerão, que sofrerão tal lamentação como essa que nós estamos lendo e refletindo aqui. Sim, haverá fome, haverá guerra, haverá destruição, haverá tudo que antecede a volta de Cristo. E aqueles que permanecerem nessa terra, eu vou te dizer em trocadilhos, só lamento. Pense nisso. Reveja o que você está fazendo, por onde você está pisando. Aceite Cristo como seu Salvador. E você não passará por tamanho lamentação como nós temos lido e refletido neste livro de Lamentações.